Bom dia, gente. Vamos começar a nossa segunda aula da matéria Eclesiologia. E o tema de hoje é a natureza da igreja. Esse tema foi dividido em duas partes, então a gente começa esse domingo, termina no próximo, beleza? Eu já mandei para você a apostila e a lista de versículos que você precisava ler. E também mandei um vídeo de apoio para a gente entender algumas coisas dessa matéria. Espero que você esteja com tudo em dia. Vamos dar uma olhada no esboço da nossa aula. E tem a formação da igreja. Aqui a gente vai ver de maneira superficial como e quando a igreja começa, tá bom? Item B, as diversas relações da igreja. Aqui nós vamos fazer uma exposição de Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. E ver coisas que a igreja de Cristo deveria ter naturalmente. A letra C, o item C, as aplicações para a vida. É uma continuação ainda da exposição de Apocalipse 2, mas agora pensando em coisas que nos ajudam com o nosso relacionamento com Deus. Tá bom? Vamos avançar? Pega a sua Bíblia, deixa a sua apostila aí impressa ou no celular já no jeito. Vamos ver o item A, a formação da igreja. O primeiro ponto é a experiência da diversidade. Aqui você deveria ter visto o vídeo, tá bom? Nós aprendemos na primeira aula que a vida cristã não é uma caminhada solitária. A conversão leva as pessoas a uma comunhão com outros cristãos. A gente viu que a igreja deveria caminhar junta, né? Mas você já percebeu que a igreja ela não é uniforme, ela não é igualzinha? As pessoas não são idênticas, de certa forma, de maneira nenhuma? O pior de tudo isso é perceber que o rigor para afirmar essas diferenças que só criam barreiras, distâncias, normalmente são feitas por nós mesmos. E o vídeo deixa isso muito claro. Alguém tem a chance de salvar a vida de outra pessoa que está tentando se suicidar. Mas ela cria tantas barreiras a ponto dela própria jogar o cara da ponte. Essa pessoa não entendeu que a igreja é diversa. Essa pessoa não entendeu que a igreja de Cristo é diferente na relação de pessoas. Mas como é que a igreja começa? E por isso é importante falar sobre diversidade. Porque a igreja começa num contexto assim, de pessoas diferentes. Gente de tudo quanto é lugar. Gente que ocupava todo tipo de posto. Gente que é transformada, regenerada, tocada por Jesus, mas que é muito diferente entre si. Eu vou ler um texto aqui. Entre os apóstolos regenerados como eram, unidos a Cristo pela fé e na qual foram batizados, sob a instrução de Cristo, se empenharam na sua obra comum. Já havia o princípio da organização. Com todos os intentos e propósitos, eles se constituíam uma igreja, apesar de que não se achava inteiramente equipada para a sua obra através do derramamento do Espírito. O que esse texto está falando? Que a igreja começa, por assim dizer, com aquelas pessoas que seguiam Cristo mais de perto, seus apóstolos, seus discípulos, gente que foi transformada e que já tinha ali um princípio de organização, né? Eles ouviam a palavra de Cristo, serviam a Cristo, com Cristo, apesar de não ter o derramamento do Espírito Santo, eles já serviam aos outros como a igreja serve hoje. Apesar de, como eu disse, não ter o derramamento do Espírito, não ter todas as estruturas que nós temos hoje, né? Divisão de ministérios, liderança bem estabelecida, era bem incipiente, era bem do começo, mas já era uma igreja. Bom, se a igreja não começa de fato com ali Jesus, quando é que a igreja começa? Eu queria te lembrar que o próprio Jesus menciona a igreja apenas duas vezes. A primeira, quando ele conversa com Pedro, ele fala, sobre essa pedra que você mencionou, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois ele menciona a igreja quando ele ensina sobre perdão, disciplina, né? Quando alguém pecar contra você, vai você
a ele somente, se ele conversa com ele, se ele pedir desculpas, está tudo resolvido. Se ele não te ouvir, vai você mais testemunhas, e se ele não te ouvir, leva o caso à igreja. Essa é a segunda menção de Cristo à igreja. E é muito interessante, quando Cristo menciona a primeira vez, ele fala no futuro. Então a igreja parece que não começa com ele, apesar de já ter gente transformada, apesar de já ter gente que está servindo com ele. O Evangelho de Lucas é muito legal. Lucas escreve o Evangelho dele e Atos. E no Evangelho dele, ele não menciona a palavra igreja. Agora em Atos, ele menciona pelo menos 24 vezes. A partir daí, dá pra gente perceber que mesmo Lucas não achava que a igreja já existia nos períodos narrados do Evangelho. Parece que ele entendia que a igreja começou no período narrado em Atos. E então deixa claro pra gente que a igreja começa em Atos 2, lá em Pentecostes. Já era para você ter lido esse texto aí. Tá bom? Vamos para o item B. As diversas relações da igreja. Aqui, como eu disse, a gente vai fazer uma exposição de Apocalipse. Então, pega a sua Bíblia e deixa ela aberta lá em Apocalipse. É o último livro da Bíblia, tá bom? Você sabe, eu sei que você sabe. Apocalipse 2. Enquanto você abre sua Bíblia, eu vou falando algumas coisinhas aqui. Essa aqui é uma visão realista da igreja. Uma visão do próprio Cristo sobre a natureza da igreja. Caso você não saiba, o capítulo 2 de Apocalipse é um compilado de cartas de João para as igrejas. Cristo usou João para mandar cartas para as igrejas. E essas cartas elas foram enviadas para uma região chamada Ásia Menor. São 7 igrejas que recebem cartas. E essas cartas elas têm uma estrutura básica, onde Jesus se apresenta ou fala sobre a igreja, faz um elogio, faz uma repreensão, né, dá uma bronca, encoraja e traz uma promessa para aquela igreja. E a gente falou sobre diversidade, aqui aparece isso de novo. Apesar de ter essa estrutura básica, a estrutura não é idêntica para todas as igrejas. Mais uma vez, fica claro que apesar de todas as igrejas ali serem igrejas de Cristo, nem mesmo as igrejas do começo eram iguaizinhas. Elas eram diversas. Nós somos todos unidos em Cristo, mas não somos iguais. Tá bom? Você já está com o seu texto aberto em Apocalipse 2. Vamos lá no primeiro ponto, o mensageiro sobre o senhorio de Cristo. A gente vai ler aqui 2 versículos, tá bom? Versículo 1 do capítulo 2, primeiro. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Beleza? Volta um versículo aí, versículo 20 do capítulo 1. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bom, o ponto que eu coloquei para você aí, o mensageiro sob o senhorio de Cristo. O mensageiro é chamado de anjo no capítulo 2 e estrela no capítulo 1. São nomes diferentes para a mesma pessoa. O líder, o pastor, a pessoa que fala, o mensageiro, enfim. Eles estão na mão direita de Deus, é a mão de poder, representa a mão de poder. Como mensageiro, o anjo enviado por Deus deve falar apenas a mensagem de Deus. Uma igreja verdadeira tem como pastor, líder, um homem que está preso à autoridade, governo e à palavra de Deus. Se o seu não for assim, vai embora dessa igreja. Ponto 2. Presença de Cristo entre as igrejas. A gente viu que a igreja é chamada de candelabro. E
texto do capítulo 2 fala que Cristo anda entre as 7 igrejas. Anda entre os 7 candelabros. Isso é para você perceber que Jesus não é ausente. Ele se faz autoridade. Ele é quem governa. Ele sabe de tudo que acontece ali. Então, se for uma igreja verdadeira, não importa se está no ideal ou se está longe do ideal. Se arranca sorrisos de Cristo, como a igreja de Filadélfia, ou se provoca náuseas em Jesus, como a igreja de Laodiceia. Se for uma igreja de Cristo, Jesus se faz presente, ainda que essa igreja não seja perfeita aos nossos olhos. Lembra que eu falei na primeira aula? Não é uma comédia romântica. Não é fofinho. Tem muitos problemas. Mas apesar disso, Cristo está entre as igrejas. Vamos ver algumas características importantes na igreja de Cristo, que fazem parte da natureza da igreja. Versículo 2 e versículo 3 de Apocalipse 2. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Jesus faz 3 elogios a essa igreja. O primeiro deles é o labor, o trabalho árduo. E fala sério, essa coisa de voluntariado, trabalhar na igreja é muito bonito, é muito gostoso. Não pelo que você faz, mas pelo que isso representa. É como se Jesus estivesse mexendo com você, mexendo com o seu egoísmo, com o seu individualismo. Por isso que é importante que uma igreja invista em serviço. Porque você se doa para os outros e representa Cristo para quem vê você servindo. O segundo elogio, que faz parte da natureza da igreja, é a ortodoxia, a fidelidade. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Na época que a carta foi escrita, a igreja tinha pessoas que se chamavam de apóstolos. E esse pessoal pregava groselha, pedia para o pessoal fazer umas coisas estranhas, do tipo falar, coisa sem sentido, rodar. Nada que a gente já não conheça, né? Não tem nada disso hoje em dia. Bom, mas de qualquer maneira, aquela igreja não era enganada. Aquela igreja conhecia a doutrina dos apóstolos lá de Atos 2. Então eles, por saber e por conhecer a doutrina dos apóstolos, eles estavam firmes. E podia vir qualquer tipo de groselha de gente que estava tentando enganar. Eles não caíam nesse problema. O terceiro elogio é a perseverança. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Imagine gente que está sendo presa, torturada e até morta só por amar a Jesus. E, gente, essas pessoas, eles tinham motivos para abandonar, eles tinham motivos para desistir de Jesus. Mas essas situações difíceis não desmotivavam eles. A comunidade parece ficar mais forte quando passa por situações difíceis e passa junto. Basta a gente olhar para o nosso contexto. A gente não pode ir para a igreja. Não porque tem alguém perseguindo, mas tem uma doença aí que ainda não tem vacina, que pode ser evitada se a gente fica em casa. Mas olha só o esforço que a igreja, apesar de não estar junta, está fazendo. Culto online, GAP por videochamada, um monte de tarefa por grupo de WhatsApp, gente ligando uma para as outras. Imagina quando a gente voltar. Como é que vai ser? Como vai ser mais amorosa a igreja? Tudo porque a igreja que passa junta por problemas, comunidade que passa junta por problemas, normalmente fica mais forte.
Essas são algumas características que a Igreja de Cristo tem por natureza. Item C, aplicações para a vida. Vamos continuar a leitura. Aqui o subtítulo desse item C é Devoção e o amor a Deus sobre todas as coisas. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Tudo que eu falei até agora, tudo que eu disse que essa igreja tinha, não foi o bastante para deixar essa igreja perto de Jesus. Bom, e a gente vê uma coisa aqui que Jesus tem contra a igreja. Que eles abandonaram o primeiro amor. E talvez você já tenha ouvido várias explicações sobre o que é o primeiro amor. Mas eu quero que você entenda o primeiro amor como prioridades. Não adianta fazer, não adianta ser, tem que amar. E para você entender melhor esse texto, então, como prioridade, é melhor você ler assim. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o amor que vem antes. O amor que vem antes do trabalho, antes da ortodoxia, antes da perseverança. Isso tudo é importante. Trabalho, ortodoxia, perseverança. Mas isso tudo sem amor é como a relação de pai e filho, onde o filho fala assim para o pai: Pai, eu já fiz todas as minhas obrigações. E o pai pede um beijo. E o filho fala: Pai, eu já fiz todas as minhas obrigações. Na igreja é possível cumprir todas as regras e não amar o pai. Vamos para o próximo ponto. Arrependimento. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Bom, esse verso tem palavras que são bastante duras, né? É como se o texto falasse assim: amor é inegociável. Lembra de Jesus falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu café, coração, alma, força e entendimento. Café. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Você pode fazer 1 milhão de coisas para Jesus. Se o amor não vier primeiro, você ama mais as coisas que você faz. Você ama mais as coisas da igreja do que Jesus. Caso você esteja nessa situação, o texto é claro, você precisa se arrepender. E voltar a um contexto não de ignorância, onde você não sabia sobre Bíblia, não tinha nenhum versículo decorado, não sabia nada sobre teologia. Não é para você voltar lá. É para você voltar para o lugar onde o amor vem antes e é mais importante do que fazer, do que parecer. Amor deve vir antes. Se não vier, arrependa-se. Versículo 6, nós temos um contraste entre amor e ódio. O amor que aproxima e o ódio que afasta. Versículo 6 fala assim: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Nicolaítas eram os falsos apóstolos que a carta faz menção antes. E olha só, você pode odiar os nicolaítas, pode odiar falsos apóstolos. Não odiá-los, né? Mas odiar as práticas deles. Porque se Jesus odeia as práticas, a gente pode odiar também. Brincadeiras à parte, vamos lá pro item, nesse contraste. O versículo 6 está aí para mostrar de que lado que você joga. Ou se você está do lado de Jesus ou do lado de quem não ama Jesus. Afinal de contas, só dá para amar quem você conhece. E se você conhece o amor de Deus, a esperança que Ele traz, as suas promessas,
mesmo que suas prioridades estejam invertidas, você não vai ser enganado. Afinal de contas, essas coisas te aproximam de Deus, te deixam mais perto de viver uma vida com Ele. Bom, então se você faz esse monte de coisas para Jesus, mesmo que esteja com prioridades invertidas, você pode saber coisas sobre Jesus. E se por um acaso você começar a esfriar, começar a ouvir coisas do tipo que parece assim estranho à Bíblia, o fato de você conhecer sobre Jesus vai te manter perto dele. Não vai deixar você ficar distante, não vai deixar você ficar frio. E quem não sabe nada sobre Jesus acaba indo para longe dele. É natural que se esfrie. Mas o texto fala sobre um sentimento, o que Deus sente sobre pessoas assim. Então, odeia essas práticas. Não porque alguém diz que ela é errada, que elas são erradas. Odeia-as porque você conhece muito bem o seu Deus. Versículo 7 é uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Bom, eu não quero explicar a promessa. Se você quiser aprender o que significa essa promessa, você assiste o vídeo que está no YouTube do pastor Dorivaldo pregando no dia 8 de março, quando a gente ia começar a série Uma Igreja Relevante. O pastor prega exatamente nesse texto de Apocalipse 2, 1 a 7. Ele dá uma explicada lá sobre o que é essa promessa. Minha intenção não é explicar isso. Minha intenção é dizer que a gente tem muita dificuldade de confiar nas promessas de Deus. E olha, eu não quero dizer que é fácil. Afinal de contas, se você observar o texto, Jesus fala que o líder tem que estar sobre o senhorio de Cristo, e uma igreja verdadeira, Jesus ali anda entre ela, mas para uma igreja ser verdadeira, ela tem que ser trabalhadora, ela tem que ser ortodoxa, conhecer muito da doutrina dos apóstolos, ela tem que ser perseverante em meio aos sofrimentos. Isso tudo dá muito trabalho. A questão é que Jesus não nos cobra essas coisas sem prometer coisas muito maiores. E é a Bíblia inteira assim. Apesar de ele te pedir coisas às vezes que pareçam difíceis, ele nunca faz pedidos sem promessa. Ele nunca cobra um esforço seu sem evangelho. É sempre te trazendo uma boa notícia. Faça isso, mas eu vou te dar esse negócio aqui. Faça isso, mas eu te trago, eu te prometo isso. É como se Deus o tempo inteiro estivesse falando assim: deixa comigo, eu garanto. Faz a sua parte. E eu controlo tudo. Eu prometo outras coisas. Eu trago aquilo que você precisa. Tem um texto em Hebreus 11, versículo 6. Que é muito bonito. Que a gente vai usar para terminar essa parte da promessa. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bom, tá falando sobre fé, então é como se ele falasse assim, você pode fazer muita coisa. Afinal de contas, se você não fizer, se você não demonstra que confia em Deus, se você não demonstra que tem fé nele, você não agrada a ele. Mas para aqueles que se aproximam, não basta crer que Deus existe. Afinal de contas, a gente sabe, até os demônios creem que Deus existe.
E provavelmente tem muito menos dúvidas que nós. Então você precisa fazer todas essas coisas, trabalhar, conhecer, perseverar, porque é assim que se agrada a Deus. Mas não é só porque você, Deus está aí, eu vou garantir que eu vou para o céu. Não é por isso. Quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É promessa. Você faz por amor e Deus te abençoa, te presenteia com coisas muito maravilhosas. Parece assim difícil, né, de ouvir isso, porque a gente tem um pouco de receio por causa dos nossos irmãos pentecostais, de falar que Deus abençoa, mas o texto está falando. Você tem que viver para Cristo. Quem dele se aproxima não é só acreditar que Ele existe, mas é crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá muitos presentes. Confie nisso. É o tipo de promessa que Deus faz para aqueles que fazem parte da igreja e servem a Ele com tudo que tem. Para a gente terminar, vou fazer a leitura desse recorte do texto de Atos 2 que eu fiz aqui no final. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo GAP ou na próxima aula. Abraço. Amém.